Bom dia, meu nome é Matheus, sou estudante aqui da UFESA. Hoje daremos início ao nosso primeiro episódio daqui do nosso projeto, do nosso podcast Vozes do Semiárido. Estou aqui junto com o professor Glauber. Olá, gente. Bom dia. Me chamo Glauber Barreto, sou professor de Sociologia aqui do campus Pau dos Ferros. Bom, e hoje nós estamos com a presença do Fabrício, ele que é participante do projeto do Eco, Ecoando a Agroecologia, correto? Correto. Participante do CEAPAC. E no caso a gente já queria dar, no caso, primeiro, você desejar dizer que você é muito bem-vindo, né? Também iniciar perguntando, pedindo para você contar mais quem é o senhor e, e no caso o que e falar um pouco sobre o CEPAC, o que você trabalha, dar aquela breve resumida. Então, Matheus, gratidão, né, por esse momento muito bacana. Eu fiquei muito feliz quando eu escutei, né, da ideia do programa, um programa que, né, Vozes do Semiárido, né? Então, isso é muito bom. Agradecer ao professor Glauber, né, e Antônio, que está aqui também nos acompanhando, né? E o CEAPAC é um serviço, né, ligado à Igreja Católica, né? Foi criado em 93, em plena seca, né, que a gente vivenciava aqui. E a igreja, na sua missão de ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade social, criou o Serviço de Apoio aos Projetos Alternativos Comunitários, CEAPAC, que é um serviço voltado para a agricultura familiar, para fazer com que os camponeses e as camponesas, homens e mulheres que vivem no campo, tenham vida e vida em abundância, né? Essa é a nossa missão, é o nosso propósito do CEAPAC, fazer com que essas famílias elas tenham as oportunidades em termos de acompanhamento técnico, em termos de melhorar os seus sistemas de produção, de ter acesso às tecnologias, aos implementos, às máquinas, acesso à informação, né? E o CEAPAC nasce nesse contexto de um clima, né, de semiárido. Também fizemos uma luta muito grande durante toda essa caminhada para fazer com que o semiárido ele seja parte da gente na perspectiva da construção da convivência com esse clima. Então, muitas vezes no passado a gente queria combater a seca, queria combater as nossas condições climáticas e hoje a gente entende de que na verdade nós precisamos conviver. E é nessa perspectiva também que o CEAPAC se apresenta, né? Nessa missão de fazer com que nós possamos refletir sobre a nossa realidade e fazer com que a convivência com o semiárido esteja em todos os espaços, em todas as discussões, em todas as práticas, seja pelas organizações da sociedade civil, seja pelos governos instalados, ou seja até mesmo pelas famílias que estão no campo. Então, a convivência com o semiárido ela é uma prática que deve ser do dia a dia. Isso é missão nossa. Então, o CEAPAC, como parte da Igreja Católica, presta esse serviço. É um serviço exclusivo do Rio Grande do Norte, não tem o CEAPAC em outros estados, né? Até que se iniciou, antes da criação do CEAPAC, tinha uma outra organização que foi criada pelo Nordeste 2, que aí envolvia outros estados do Nordeste, ligada à Igreja Católica, mas depois somente os bispos do Rio Grande do Norte, né, na época decidiram continuar com o serviço. E depois nós nos tornamos uma organização da sociedade civil, mas com esse vínculo, né, ligado à Igreja Católica. Mas nós somos hoje uma organização com fins não econômicos, uma organização que tem todo um arcabouço que está embasado na legislação da sociedade civil organizada, né, pelo Código Civil Brasileiro, e a gente é uma organização que se liga a um conjunto de outros parceiros internos e externos. Nós temos parceiros internacionais como a Misério, que é uma organização ligada à Igreja Católica à Alemanha. Nós temos outras organizações como a MACEI, que é a Conferência Episcopal Italiana, que é também nosso parceiro, que é também ligado à Igreja Católica, que financiam os nossos projetos, que apoiam as nossas ações aqui, mas também temos vários parceiros importantes internos, como por exemplo o Banco do Nordeste, que é nosso parceiro muito forte, nós temos vários projetos aqui, vamos conversar um pouco sobre essas estratégias,
assim como também o governo federal. Recentemente nós estamos com um projeto aprovado junto ao MDA para executar com agricultores familiares. Enfim, nós somos uma organização da sociedade civil ligada à igreja que tem todo um arcabouço com autonomia própria para trabalhar a agricultura familiar. Esse é o CEAPAC. Temos escritório estadual, a coordenação estadual com Francisco Teixeira, que é um diácono, que faz essa coordenação mais macro. Mas temos também toda uma estrutura organizacional que é composta por um quadro de sócios, né, e os bispos e várias pessoas fazem parte desse quadro de sócios, que tem um conselho deliberativo, e depois tem a coordenação estadual e tem os núcleos, e nós aqui estamos no núcleo oeste. Fazemos parte do núcleo oeste, ficamos mais na diocese de Mossoró. Existem outras pessoas, outras equipes lá na diocese de Caicó, naquela região do Seridó, na região do Trairi, e nós temos ponto de apoios também dessas equipes nesses locais. Recentemente estamos também com trabalho na região do Açu. Então o CEAPAC é um serviço que trabalha essencialmente a agricultura familiar, pautando essencialmente a ideia da convivência com o semiárido, das tecnologias sociais, né? Por exemplo, o programa 1 milhão de cisterna, fizemos parte desde a criação da ASA, da articulação do semiárido, mas também da criação desse programa, que foi o programa 1 milhão de cisterna, que já construiu mais de 1 milhão de cisterna em todo o semiárido. E são vozes que ecoam, né, dentro do semiárido a partir dessas tecnologias. Hoje nós estamos trabalhando com diversas outras tecnologias aqui na região do Alto Oeste, como a tecnologia do saneamento rural e o reuso de água, a tecnologia do biodigestor, do secador solar, diversas outras tecnologias que melhoram a vida dos camponeses, das camponesas, fazem com que eles de fato tenham a vida e vida em abundância, né? Eu sou formado em agronomia, sou Fabrício Edino, me formei em 1999 pela UFESA, né? Exam, hoje UFESA, né? E voltar aqui para fazer esse diálogo com vocês, para mim É um egresso, então. também uma alegria muito grande, É de porque casa já. me sinto em casa, de fato. E quando eu terminei o curso de agronomia, em 99, eu criei, juntamente com outros parceiros lá na região de Mossoró, uma cooperativa. Trabalhei 10 anos nessa cooperativa, a Coopervida. Depois a gente criou um outro organismo que foi na região do Médio Oeste, que foi o Centro Juazeiro. Também trabalhei mais uns 5, 6 anos. E estou no CEAPAC há mais de 13 anos. Quero continuar porque é um trabalho que a gente se sente feliz ao realizá-lo. Porque quando a gente ajuda as pessoas e vê a evolução na qualidade de vida das pessoas pelas quais a gente está contribuindo, né, isso nos faz sentir realizado também como profissional, né, e como ser humano, logicamente. Então, é um pouco disso, e aí vamos bater um papo e fazer com que as vozes do semiárido possam ecoar pelo semiárido, né? Sejam É ouvidos, isso. exatamente. Seu Fabrício, aproveitando, aqui, embora a gente tenha aqui um script, né, mas a ideia também é que a gente possa, né, você mesmo comentou, fazer um bate-papo, né? E aí eu vi também que a CEAPAC, o CEAPAC, ele está presente nos 167 municípios do Rio Grande do Norte, correto? Correto. Nós temos uma ação que já passou pelos 165 e passa pelos 167 municípios do Rio Grande do Norte, né? Mas hoje nós temos uma ação que ela por exemplo, a gente trabalha por projeto ou por ação, né? Então, já executamos mais de 20 mil tecnologias sociais, né? Como as cisternas do PUMC, a cisterna do P1+2, que é o programa Uma Terra, Duas Águas, com diversos tipos de tecnologia, como a cisterna calçadão, a cisterna de enxurrada, barreiro trincheiro, barragens subterrâneas. Então são, assim, algumas centenas de tecnologias que foram implementadas. Nós fizemos um trabalho com a parceria com o governo do estado em 2014, que nós percorremos todo o estado para fazer todo um diagnóstico das associações do estado do Rio Grande do Norte. Fizemos esse diagnóstico em mais de 2.500 associações dentro do estado do Rio Grande do Norte. Um raio-x. Então foi um momento muito interessante, foi de conhecer como era a realidade daquelas associações, daquelas comunidades, das cooperativas, das organizações da sociedade civil que tem no estado do Rio Grande do Norte. Então nós já percorremos
em cada canto do Rio Grande do Norte tem um pouquinho da nossa semente Dos- plantada, né? E estamos seguindo, porque a semente ela é plantada, ela é regada e ela depois a gente colhe os frutos, as sementes, depois perpetua, né, essa história a partir do plantio novamente semeado em cada coração das famílias que a gente acompanha, né? Pois é, segundo algumas informações que constam no site, né, do CEAPAC, como o senhor comentou, já foram mais de 21.350 tecnologias sociais implementadas desde a sua fundação, portanto, em 1993, o que beneficiou mais de 19 mil famílias, né? E essas ações impactaram em cerca de 80 mil pessoas. Quer dizer, são números bastante superlativos, né? Significativos isso, Grande, né? né? É isso mesmo. Nós, com a possibilidade desses programas, né, que a gente desenhou com a sociedade civil, de forma especial com a ASA Brasil, né, a ASA, a Articulação do Semiárido Brasileiro, que ela é uma organização que aglomera mais de 1.000 organizações em todo o semiárido, e, e principalmente o programa, o programa do PUMC, que é o programa de mobilização e acesso à água para beber e consumo, beber e cozinhar, né? Água de beber e cozinhar. Então, esse programa ele fez com que a gente tivesse uma presença muito forte dentro do estado do Rio Grande do Norte. Então, em muitos dos territórios nós executamos as cisternas de placas, né? E isso tem dado às famílias do campo a oportunidade de se manter no seu local. Porque, veja, professor Glauber, nós enfrentamos no período de 2011 a 2017 a maior seca do século. E a gente não viu famílias saindo do semiárido, dos seus campos, da zona rural, para ir para as cidades porque não tinha água de beber, como a gente viu em outras épocas de secas extremas. Então, quando você dá a água, que é o bem maior precioso que Deus deixou para nós, e você descentraliza essa água, porque ela está na mão das pessoas, está na posse das famílias, ela não está num local específico da comunidade, ela está nas unidades familiares. É a água de chuva, é algo que cai no telhado, que é colhida, que é tratada, e que ali as famílias têm acesso à água para beber e cozinhar. Então, isso para a gente e para quem está no campo é autonomia. É a autonomia de escolher em permanecer no seu próprio local. Esse programa fez com que o êxodo rural diminuísse de forma significativa no semiárido brasileiro. É um programa fantástico, foi criado pela sociedade civil, que tem o apoio do governo federal, que tem apoio de outras organizações como a Fundação da FEBRABAN, a Federação dos Bancos, do próprio Banco do Brasil, a Fundação do Banco do Brasil, e de outros organismos internacionais que inclusive já apoiaram essa tecnologia. E essa tecnologia ela está sendo, digamos assim, exportada, que é uma tecnologia social de domínio da sociedade, porque não é só a implementação da tecnologia, não é uma construção civil. Ela, inclusive, nós não adotamos a engenharia civil dentro da tecnologia. Por isso que nós chamamos de uma tecnologia social, porque ela é de domínio da sociedade. Então, qualquer pedreiro que foi capacitado, ou qualquer agricultor que foi capacitado, ele constrói ela. E pela regra brasileira, né, existe uma legislação própria para as tecnologias sociais, você não precisa estar vinculada a essa engenharia social, por exemplo, a uma RT. Né, porque ela é uma tecnologia social, ela é de domínio da sociedade. Existe uma regra específica para isso. Isso agilizou muito o programa. Você já imaginou a quantidade de tecnologias sociais que nós já fizemos por um custo baixíssimo, né? Com um domínio da sociedade, com um domínio da comunidade, fazendo formação, capacitação das famílias em gestão e recursos hídricos para guardar a água, para tratar a água, para cuidar da água, para usar a água de forma correta. Isso é um processo de reeducação. Então não é um programa de construção de cisterna, é um programa de mobilização e de formação, né, de cidadãos, cidadãs. Então, esse programa PUMC é um programa que traz toda essa estratégia. E ele, de fato, é um dos programas que a gente trabalha mais. Mas existem outras tecnologias sociais,
nesse formato de tecnologias sociais que nós trabalhamos hoje, como, por exemplo, a produção do gás de cozinha, a partir do biodigestor sertanejo, a partir o reuso das águas cinza e das águas totais, a partir das tecnologias de saneamento e tratamento de água para a produção de alimento. Existem diversas tecnologias que a gente trabalha além do PUMC, além da cisterna de água de beber e cozinhar, né? Me chamou muito a atenção, antes de, né, de passar a fala, né, para o Matheus, me chamou muito a atenção na sua fala, Fabrício, porque tem um momento, aliás, não só um momento, né? Um comentário que permeia a sua fala, que você comenta sobre a importância dos projetos como uma possibilidade de que o sertanejo, de modo geral, ele possa não abandonar, mas conviver, né, com o seu local. Aí isso me chamou a atenção porque, lembrando, por exemplo, parte de uma história, né, do próprio Nordeste, né, e do semiárido, pensando inclusive a literatura que ficou, né, a literatura de 30 produzida por autores do Nordeste, que ficou conhecido, né, com a literatura de 30 que abordava justamente a questão da seca, né? Tem críticos, inclusive, que mencionam que isso teria criado uma imagem pejorativa do Nordeste, né? Do Nordeste da fome, do flagelo, da seca. Mas é fato também que, ainda que seja passível de crítica, era uma realidade vivenciada, né, por milhares de pessoas. Isso está na literatura, como eu falei, na literatura de cordel, na literatura né, dos autores de 30, Graciliano Ramos, né, Raquel de Queiroz, né, tá na música, né, do Luiz Gonzaga, né, mas que ao mesmo tempo esses projetos dão uma impressão e uma certeza de que já não precisa mais, as pessoas já não precisam mais fugir dessa realidade, né? Então eu achei muito pertinente a sua fala. Veja, isso é muito importante e estratégico para todas as nossas ações. Todas, que eu digo no sentido de que toda e qualquer ação aqui dentro do semiárido ela tem que partir da ideia da convivência com o nosso clima, com o nosso meio, né? Por exemplo, essa semana a gente estava escutando Teixeira falar numa rádio e ele disse assim: lá nas regiões frias, no Polo Norte e Polo Sul, né, eles não falam em aumentar a temperatura lá, em derreter o gelo, falam em conviver com a região fria, porque é a estratégia deles. Aqui nós temos um clima semiárido, que ele é um clima típico nosso, só existe um semiárido no mundo, que é o semiárido brasileiro. Esse semiárido ele é único no mundo. Os outros são bem diferentes do nosso. Então, se a gente não conseguir, a partir das nossas reflexões, dos nossos diálogos, a partir da ciência, a partir da ideia de desenvolvimento rural sustentável, a partir do escutar das lamentações, das fragilidades das pessoas, das potencialidades das comunidades, não conseguir definir qual é a melhor forma da gente caminhar nessa região, a gente perde o sentido da vida. Então, só tem sentido algo concreto e tudo aquilo que a gente for fazer se for a partir da ideia da convivência com o semiárido. Parte, por exemplo, para a engenharia. Toda e qualquer arquitetura de engenharia ou de arquitetura, né, de urbanismo, ela vai partir da premissa do olhar do seu próprio umbigo, do seu próprio local, aonde vai ser feita aquela obra, né? Então, todo um olhado, todo um diagnóstico é feito para poder você fazer os cálculos de engenharia. Então, tudo tem que partir dessa premissa. Se a agricultura ela não se olhar para dentro, os agricultores não conseguirem olhar e se enxergar dentro do seu meio para conviver com a região e construir os caminhos estratégicos, aí o flagelo da seca vai tomar de conta, de fato, do nosso meio. Mas nós temos um semiárido muito vivo, pulsante. As pessoas é um semiárido diferente. Se você olhar, por exemplo, para os semiáridos que existem no Rio Grande do Norte, e aí essa imagem que se criou do semiárido, da terra rachada,
da terra seca, né, da criatura extremamente pobre, empobrecida na sua essência maior, essa imagem ela foi criada a partir de uma realidade, mas também pela ausência dessa reflexão da convivência com o semiárido. Então, com a criação da ASA, da articulação do semiárido, das organizações da sociedade civil, pensando e refletindo com a criação da própria universidade, da UFES, que foi criada com esse sentido, né, de pensar o semiárido, é a Universidade Federal Rural do Semiárido. Isso. Né? Então, tudo isso faz com que nós possamos pensar sobre a nossa realidade. Se você olhar para a região do Seridó, olha, é muito interessante isso. Se você olhar para a região do Seridó, é a região mais seca que nós temos no estado do Rio Grande do Norte. Mas se você hoje for no Seridó, é a região mais preparada em termos de estoque de água para enfrentar a crise climática, a crise hídrica. Isso é interessante. Por quê? Por que aconteceu isso no Seridó? Porque o povo sonhou com a ideia da convivência com o semiárido. Porque o povo discutiu sobre a sua realidade. Porque ele fez com que as ideias de estocar água fossem uma estratégia de convivência com o semiárido. Ideias de estocar água de forma descentralizada, não só num ponto só. Aí você olha, por exemplo, para a região do Alto Oeste, nós temos aqui uma dificuldade enorme. Os municípios das regiões das serras, quando chega um momento como esse, 2025, de seca extrema, começa a refletir sobre a realidade. Mas parece que a gente tem dificuldade de aprender essas coisas, a conviver com o semiárido. Nós vivenciamos uma seca, como eu falei, de 2011 a 2017, foi a maior seca, onde muitos municípios aqui da região da Serra, as famílias das comunidades rurais sofreram e sofreram muito. As pessoas mais fragilizadas são as que mais sofrem, porque não tem água e não tem como comprar água. Né? E as cidades sofrem também. Eu lembro que, por exemplo, em 2017, São Miguel pegava água no meio da cidade, né, naquelas caixas d'água de 10 mil litros d'água, né, e o poder público colocava água lá, e as pessoas iam buscar água em roladeira, em latra d'água, né, em baldes, para poder fazer o seu dia a dia. E de 2017 para cá, parece que a gente não aprendeu, porque se a gente enfrenta uma outra seca, nós vamos passar pela mesma necessidade, pela mesma situação. Então, se a sociedade não reflete e se refletir sobre a sua realidade, não construir as estratégias, de fato nós vamos continuar penando. E o que vai aparecer é essa imagem rachada. Por isso que a convivência com o semiárido, essa temática que nós trazemos para a prática do dia a dia, ela é tão importante, seja na academia ou seja nos territórios onde nós estamos. Ela tem que ser do nosso dia a dia. A prática da reflexão, da ideia da convivência com o semiárido, com o nosso meio, onde nós estamos, qual é a realidade que nós estamos, para a gente poder apontar, de fato, qual é a melhor estratégia a ser caminhada, a ser pensada, a ser construída. Né? Nós temos um estado, por exemplo, que não temos interligação de bacias. Isso é uma dificuldade. Nós estamos na porta de receber as águas do São Francisco, mas não temos ainda um projeto de construção da interligação das bacias, para dar mais autonomia às comunidades. Nós temos aí centenas, milhares de famílias que não têm acesso à água ainda, à água para o seu dia a dia. E que é um direito fundamental. E que é um direito fundamental. Veja, somente 2% das comunidades, das famílias que estão no campo, vou repetir, 2%. Somente 2% das famílias que estão no campo têm acesso à água para produzir. Somente 2%. 98% das famílias que estão no campo não têm água para irrigar, para produzir alimento. Isso é uma dificuldade eminente. E nós podemos facilitar isso. Nós podemos dar o acesso. Precisamos construir as estratégias. Se eu disser para você que, por exemplo, no semiárido Potiguar, a gente produz algo em torno de 30 toneladas de forragem num quintal de uma casa, reaproveitando água de esgoto, para muitos vão achar que isso é bobagem, que não é real. Mas para a gente é real. Então, uma estratégia que a gente pode pensar na convivência com o semiárido é reutilizar a água. A água que foi utilizada no dia a dia da família. A água do banho, a água da louça, a água da roupa. Aquela água que foi utilizada pela unidade familiar.
E nós precisamos pensar de que tipos de plantas são adaptadas a essa convivência com o semiárido, as condições de clima do semiárido. Quais são as plantas que nós vamos cultivar para fazer irrigação com tão pouca água? Isso é estratégico também. A academia pode nos ajudar nesse sentido. A pensar um sistema de irrigação, por exemplo, de forma eficiente, onde cada gota d'água seja aproveitada como um sistema de gotejamento. Então, o semiárido, de fato, hoje é um semiárido que tem estratégia. Nós enxergamos isso porque existe um conjunto de organizações, de universidades, de professores, de pesquisa, de extensão, de ação no campo voltado para a convivência com o semiárido. E nós estamos fazendo com que essas famílias possam produzir alimentos ali ao redor de casa, onde antes elas não tinham a mínima condição de produzir porque não tinham acesso à água para produzir os seus alimentos. A tecnologia, por exemplo, que a gente utiliza hoje no reaproveitamento das águas de esgoto é uma tecnologia extremamente simples, que ela foi pensada a partir de uma ação do CEAPAC, numa parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a UFESC. Muito legal. Nesse caso, se trata do projeto Semeadores de Esperança? Semeando Esperança. Ah, A cartilha Semeadores de Esperança, né? sim. O projeto Semeando Esperança, que ele surgiu aqui no Alto Oeste, né? Nós implementamos ele aqui em 16 municípios, né? Foram 32 famílias que receberam uma tecnologia de reaproveitamento de água de esgoto para a produção de forragem. E veja que coisa interessante, né? Essa cartilha está no nosso site, né? Os Semeadores de Esperança, né? Belíssimo nome, inclusive. Com certeza. Porque de fato semear a esperança é algo concreto para nós. Nós podemos e temos a capacidade, todos nós do semiárido, os povos e as comunidades tradicionais do semiárido podem semear a esperança e devemos semear a cada instante. Basta a gente construir as coisas boas e depois multiplicá-la. Nós estamos semeando assim a esperança. E os camponeses, as camponesas, quem está no semiárido é um povo muito resiliente e consegue, a partir de pouca ação, de pouca reflexão, construir as estratégias para melhorar suas vidas. Esse projeto Semeando Esperança ele foi construído aqui no Alto Oeste, em 16 municípios. Foram 220 famílias, mas 32 receberam a tecnologia do reuso de água, com a produção de forragem consorciada, a partir da palma forrageira, da moringa, da glericília e da leucena. E o interessante é que, depois de um ano do projeto implementado, nós tínhamos famílias ali ao redor de casa que tinham ali algo em torno de 20 a 25, 30 toneladas de forragem por ano de ração para dar para os seus animais. E muitos, quando a gente fez a pesquisa final, em 2021, a gente detectou que teve família que economizou R$7.000 de ração. Deixou de comprar a ração. Algo em torno de R$7.000. E quando a gente fez os custos de quanto custaria o quilo dessa ração produzida com a água de esgoto tratada, que era o mais interessante, era uma ração que tinha um custo de 5 centavos por quilo. E quando a gente olhava o custo, por exemplo, de uma silagem de 1 quilo de milho, comparando com a ração produzida a partir da palma, da moringa, da leucena, da glicídia, que tem energia, proteína, tem fibra, tem minerais, tudo aquilo que o animal precisa, a ração produzida nesse sistema era 20, 30 vezes menor do que o custo da ração tradicional. E você produzia com a água de esgoto que antes era uma água que contaminava o solo, era uma água que contaminava o meio ambiente, que contaminava os pequenos animais, que a galinha dava o bobo que morria, e que a família tinha ali um tormento com a criação de mosquito, de muriçoca, e passou a ter um saneamento e depois a garantia da água para produzir. Mas de forma estratégica, né? Porque você produzir 30 toneladas de ração com 300 litros de água por dia não é fácil, não é simples, mas é estratégia, é convivência com o semiárido. Exato. Ideias, né? Com certeza. Vocês estavam comentando sobre a questão sobre como é a visão que as pessoas têm devido os anos de 30 e tudo, as músicas, os textos. E eu estava aqui pensando sobre isso como disse, nós estamos acostumados com essa visão
que a gente tem que, querendo ou não, e isso acaba influenciando na nossa forma de amadurecer. E eu creio que o projeto em si, ele tá aí justamente para mudar isso. Como você tinha falado, era a questão de conscientizar, de fazer as pessoas reaprenderem sobre a nossa região. Muito sobre como a gente, como disse, aprender a conviver na nossa região. Que muita gente tem essa visão, muita gente daqui mesmo ainda tem essa visão e diz, não, aqui só tem seca, não tem o que fazer. Ou seja, tá ligado aí a uma percepção e uma autopercepção, Sim. né? Eu lembro que esse, inclusive, é um dos objetivos, por exemplo, da licenciatura em Educação do Campo, né? Porque se falava que não era uma escola no campo, é uma escola do campo. Quer dizer, que se pensa, né? Uhum. Que pensa a própria realidade. Não é uma escola que é transposta e colocada no campo. É uma escola que parte do próprio campo. Por Uhum. isso que a mudança dessa palavrinha, né, do e nu, não é gratuito, né? Então passa também pela dimensão da percepção, Uhum. mas também da autopercepção, né? É, mas eu queria também saber um pouco mais, se possível for, é, do projeto Água Semente da Vida. Muito bem. Aliás, os títulos, os nomes, não São sei quem muito foi, bonitos, né? são São. lindos. São poéticos. Eu não sei quem escolheu. Com modéstia à parte, o nosso também é muito bonito. Ah, O sim, título sim. do nosso projeto também é muito Vozes do bonito, né? semiárido. Vozes do Semiárido. Mas se puder falar um pouco mais, não somente, né, do Água Semente da Vida, mas também do próprio semeando, os semeadores, né? Semeando a esperança. A gente agradece, né? Fica à vontade. Muito bem. Ô, Matheus, interessante. O projeto Semeando Esperança, que a gente executou aqui na região do Alto Oeste, esses nomes todos ele é pensado pela nossa equipe, né? A equipe, nós temos uma equipe bem multidisciplinar também hoje, né? Porque antes era só uma equipe formada por agrônomos, mas hoje nós temos uma equipe, nós temos pedagogo, nós temos assistente social, nós temos pessoas formadas em direito, nós temos advogado, nós temos diversas profissões, né? Contadores, né? Então é uma equipe bem eclética que pensa os projetos. E esse então sai de lá. Nós temos inclusive jornalistas, né? Nós temos uma equipe de comunicação, né? O Caio, que é um dos o gerente de comunicação, então faz todo um trabalho bem interessante. E tem um trabalho que a gente faz que ele é Bom Dia Semiárido, né? Então todo dia sai uma notazinha, Bom Dia Semiárido, com uma poesia, com uma fala de uma família, com uma fotografia, né, dos nossos trabalhos, do semiárido, enfim. Mas no site, Sai no site, sai também nas redes sociais, né? Ai, No site não, sai mais nas redes sociais. No site não vai o Bom Dia Semiárido, né? Vai mais no Instagram, no sim. Facebook, né? E nos grupos do WhatsApp. Eu vou incluir vocês para a gente Ah, também por socializar favor, esse trabalho. agradecemos. E depois eu vou passar, inclusive, o contato de Caio para vocês também, que seria bem interessante um bate-papo com Com ele, que ele é um certeza. cara bem. Bom, mas falando sobre o Semeando, foi interessante porque nós executamos o Semeando Esperança no Alto Oeste Potiguar em 2019 até 2021 e aqui na região do Alto Oeste. Então o foco era a bovinocultura de leite, que é a principal atividade econômica daqui da região. Sim. E nós percebemos que essa atividade econômica ela tinha muitas fragilidades, dentre elas a dificuldade de acesso ao alimento para os animais. Chegava um período de estiagem, de seca ou de verão prolongado, como por exemplo nós temos agora, praticamente uma seca bem característica, e as pessoas, os agricultores que criam bovino de leite, tinham sempre a dificuldade de alimentar os seus rebanhos, então sempre desfazia da estratégia de manter parte do rebanho ou vendia parte para poder segurar outra parte. Então acaba descapitalizando muito fortemente, sem contar de que o custo com a forragem era um dos principais elementos que faziam com que muitas famílias desistissem da atividade, o custo com a forragem lá no armazém. Então o projeto ele trabalhou exatamente isso. E outra dificuldade que era o acesso à água para produzir. Que tipo de produção também? Então nós pensamos esse projeto nesse estilo. Mas veja como é interessante, a partir do olhar, porque quando o CEAPAC faz uma ação,
os atores e as atrizes principais são as famílias, não somos nós, não é a equipe que está fazendo. A gente pensa o projeto, mas a partir de uma realidade. Mas quem de fato faz a coisa acontecer são as pessoas que estão no campo, são os agricultores, as agricultoras. E, inclusive, quando a gente vai reeditar um projeto, ou pensar um projeto para uma outra dimensão, a gente colhe tudo aquilo que a gente aprendeu e que as famílias aprenderam. Aí eu vou dar um dado interessante. Esse mesmo projeto, Semeando Esperança no Alto Oeste Potiguar, nós executamos agora, terminamos esse projeto agora lá no Seridó, onde tem a bovinocultura de leite, que é a principal atividade lá, e é uma das atividades que com um grande potencial de renda, mas que tem fragilidades parecidas com a nossa. Dificuldade de acesso à água, dificuldade ao acesso aos tipos de forragem, como por exemplo a palma forrageira, a moringa, a glicíria, o desconhecimento dessas ideias, a dificuldade de ter acesso à água para produzir, né? E nós começamos o projeto lá no Seridó com um conjunto de melhorias a partir do olhar das famílias daqui. Olha que coisa interessante. Como resultado disso, nós conseguimos uma produtividade que foi possível as famílias terem 50 dias a mais por ano para alimentar os seus animais, porque a produtividade lá foi muito maior do que a gente tivemos, do que nós tivemos aqui. Só com a melhoria pensada e construída a partir do olhar das famílias do Alto Oeste. Nós melhoramos a tecnologia e com um enfoque também com uma interface com a faculdade, com a universidade, com a UFESA, por exemplo. Então, antes a nossa tecnologia do reuso de água não tinha um filtro. E num diálogo com o professor Alex Feitosa, né, daqui do campus de Pau dos Ferros, nós criamos o filtro biológico. E esse filtro biológico, ele deu uma vida útil ao sistema imensurável. Só para você ter uma ideia, um sistema de irrigação com uma água de esgoto tratada sem filtro, ele tem uma duração aí de 2, 3 anos no máximo. Mas com o filtro, isso passa de 5, 6 anos. Sem danificar. Porque o filtro faz um tratamento muito eficiente. Ele dá uma eficiência. Sem contar com o desenvolvimento vegetativo dessas culturas, principalmente da cactácea e da palma. Então, a partir do olhar das famílias, da convivência com elas e do olhar para dentro da tecnologia, nós melhoramos juntamente com a universidade e entregamos uma tecnologia para o Seridó com uma eficiência enorme, que é a que a gente trabalha hoje, que nos possibilitou a pensar o projeto Água Semente da Vida com essa mesma tecnologia, não só para produzir forragem, mas para produzir frutas. Olha só que coisa interessante. Então, nessa região do Alto Oeste, nós pensamos todos esses projetos em parceria com o Banco do Nordeste, financiado pelo Banco do Nordeste. O projeto Semeando Esperança no Seridó, Semeando Esperança no Alto Oeste e o Água Semente da Vida. Então isso não tem um custo para as famílias beneficiadas? Não tem. Não tem um custo porque são... E tem a característica de serem unidades demonstrativas. Então todas elas têm esse caráter de ser demonstrativo para a região, para a sua comunidade, para o nosso território, para o Rio Grande do Norte, para o semiárido. Então, nós somos referência nisso hoje. O CEAPAC é referência em reaproveitamento, em tratamento e reaproveitamento de água de esgoto, água cinza, para a produção de alimentos e alimentos a partir de agroecologia, que é essa outra temática que eu quero pensar e refletir com vocês. O projeto Água Semente da Vida, ele traz exatamente essa característica. Nós pensamos, a partir da tecnologia do reuso de água, do tratamento da água de esgoto, e reaproveitar ela, a partir de um sistema de irrigação, integrando a produção de forragem com frutas dentro de uma área. Se você for, aí nós temos dezenas de áreas que são unidades demonstrativas a partir desse projeto Água Semente da Vida. E foram 6 municípios. Nos municípios de Pau dos Ferros, nós temos aqui 2, 3 famílias. Nós temos famílias no município de Encanto, de São Miguel, de Dr. Severiano, Coronel João Pessoa e Venha Ver. São 6 municípios, 32 famílias nesse projeto Água Semente da Vida, que tem nos seus quintais alimento que vai todo dia para suas famílias, para a mesa da sua família.
E o mais importante, não é simplesmente um alimento, é um alimento que alimenta até a alma, né? Porque é um alimento puro. Alimenta a alma no sentido figurativo, porque de fato nós estamos, quando a gente diz não ao veneno, ao agrotóxico, nós estamos dando sim à continuidade da vida que Deus nos deixou e que nos entregou. Então isso é simbólico, mas com muita importância. Porque é uma gotinha no oceano, mas é uma gotinha que é espelho para o seu vizinho, para a sua comunidade, para o nosso estado, para o semiárido, para o mundo. De que é possível a gente produzir em abundância alimentos para a família e para comercializar sem usar agrotóxico. E é interessante que assim, né, Fabrício, que é uma discussão bastante polêmica sobre os agrotóxicos, né, os efeitos danosos. O Brasil, como se sabe, é um dos países que mais usam de forma desenfreada, né, sobretudo na sua agricultura agroexportadora, né, o agronegócio. Mas é interessante como algumas falas oficiais, digamos assim, para tirar aquela imagem negativa do agrotóxico, falam defensivos Defensivos químicos. químicos. Interessante que há um tempo atrás eu estava ouvindo na Rádio Senado, o debate, e, óbvio, sem citar nomes aqui, mas eu ouvi a fala de um senador e ele falava isso, né? Os defensivos químicos hoje, eles são muito mais avançados do que há 10, 15, 20 anos atrás. Então, e aí eu fiquei notando, né, como eles não usam a palavra agrotóxico, né? Que é a mesma coisa, né? Então, explique pra gente um pouco mais, por exemplo, pensando que em grande medida nós somos leigos, né? O que seria então a agroecologia? Muito bem. A agroecologia é uma nova forma da gente pensar a vida no campo. É um modo de vida, é uma ciência hoje, né? Então, nós temos hoje nas universidades, a UERN, por exemplo, trabalha agroecologia, diversos institutos, o IF, né, diversos, eles têm o curso de agricultura, tanto o curso técnico como o curso superior, né, que são os agroecólogos, né. Então, nós temos hoje no Rio Grande do Norte diversos cursos, diversos organismos de universidades, de institutos que trabalham a agroecologia na formação como ciência. Mas a agroecologia em si, ela é a união de dois conhecimentos, do conhecimento científico e do conhecimento popular. Porque quem se forma em agroecologia, ou quem tem a base agroecológica, escuta primeiro para construir a ação com as famílias. Escuta a experiência, o saber, ou constrói isso com elas. Isso é agroecologia. Então, quando a gente pensa a agroecologia numa nova forma de produzir os nossos alimentos, nós vamos pensar a partir da valorização da vida na sua essência mais profunda. Nós vamos pensar o processo a forma de produzir os alimentos pensando na vida no solo e valorizando e fortalecendo essa microbiótica do solo para fazer com que ela de fato ela transforme toda a rocha, tudo aquilo que é solo vivo em mineral, para que possa ser absorvido pelas plantas e assim a gente tenha um bom desenvolvimento. Já dizia a nossa Ana Primavera, né, que é uma das mais estudiosas, uma das mais estudiosas e precursora na agroecologia, de que o solo vivo ele produz agroecologia. Então, tudo aquilo que mata o solo ou que mata a vida no solo, ela é contrária à continuidade da vida, ela é contrária à agroecologia. Os venenos, por exemplo, eles matam a vida. As queimadas matam a vida biótica do solo. Mata todos os micro-organismos, que é quem de fato faz com que os nutrientes estejam acessíveis para as plantas. É os micro-organismos. Se você queima, você destrói. Se você pulveriza com veneno, você mata. Então, a agroecologia é essa forma de produzir os alimentos sem o uso desses agroquímicos, sem o uso dos venenos, sem o uso dos adubos químicos, mas ao mesmo tempo potencializando tudo aquilo que existe no local. Tudo aquilo que antes era queimado vira matéria orgânica para dar comida para o solo, para produzir vida ao solo. Então, toda aquela folhagem, aquele bagaço, a cobertura do solo, o nosso solo, essencialmente,
ele precisa ser coberto pela incidência do sol. É muito forte no semiárido. Então, o sol, o vento, o uso de quebra-vento, o uso da diversidade, aí nós trabalhamos a agroecologia a partir de princípios. Então, o princípio, por exemplo, da diversidade, diversidade de culturas, de plantas, a diversidade de saberes, a diversidade de cultura das pessoas, a diversidade de povos, a diversidade de pessoas, homens, mulheres, jovens, idosos. Isso é fundamental dentro da agricultura, da agroecologia. Então, pensar os sistemas de produção a partir de uma diversidade, a partir de uma lógica de valorização da própria vida, da integração dos sistemas, da implementação de tecnologias sociais, da integração entre as tecnologias. Tipo, você produz um biodigestor, você constrói um biodigestor que ele produz o gás de cozinha a partir do esterco dos animais. E aí você produz um gás que ele vai lá para a unidade familiar, para o fogão dela. Mas ele também produz um biofertilizante que volta para o solo. Então, os animais que produzem esterco vêm para o biodigestor produz o gás, produz um biofertilizante que vai alimentar os solos, que vai produzir os alimentos que vêm para a cozinha, que é cozido com o biogás. Isso é integração de tecnologia. Vira um ciclo, né? Vira um ciclo, você tem uma integração. Os subsistemas de produção, eles são, dentro da agroecologia, olhado a partir de uma integração. Vamos compreender, por exemplo, o subsistema da avicultura dentro da agroecologia. Então, você tem ontem a gente estava numa família fazendo um diagnóstico para compreender a realidade dela, e a gente percebeu de que ela tem criação de 2 tipos de aves caipira. Ela tem o guiné, ou capote, né? Ou a galinha da Angola. Na Bahia é galinha da Angola. E a galinha caipira. E aí, essa galinha ela produz ovo, né? O ovo que vem para a família e ovo que é comercializado no próprio local, né? A família consome também a carne de galinha, mas também vende galinha. Galinha viva e galinha abatida. A família produz o seu próprio pinto para comercializar e para a sustentabilidade do seu próprio sistema. E essas aves produzem esterco que vai para a horta. A horta, por sua vez, já produz as hortaliças que vêm para a unidade familiar e que vai para comercializar na comunidade, mas também tem excedente que vem para as galinhas. Então, tudo dentro da agroecologia está integrado. Tem uma integração. Quanto maior a diversidade de atividades produtivas a família tiver, maior o nível de transição agroecológica, maior a sustentabilidade dessa família. Porque se ela só tem a horta, e se um dia ela estiver frágil naquela horta, se der algum problema naquela horta, ela perde a sustentabilidade. Mas se ela tiver a horta, tiver a criação de galinha, tiver a criação de bovinos, tiver a criação de suíno, tiver ali um pomar, tiver uma área de produção de forragem, isso de forma integrada, isso dá sustentabilidade. Então, na agroecologia, é essa integração. Os saberes, que são construídos a partir da ciência, da interação da nossa equipe com o saber da própria unidade familiar, para construir essa essência, essa ciência nova que nós chamamos de agroecologia. Isso é construído a partir de diálogo, conhecendo o seu próprio local, a partir dessa visão de convivência com o nosso local, com o nosso ambiente. Por isso que nós dizemos sempre assim, no semiárido existem vários semiáridos. Vamos entrar nesse debate. Porque cada realidade precisa ser compreendida como uma realidade única. Tem sua especificidade. Né? E a interação da ciência, da equipe técnica que é formada com o saber popular, o saber tradicional das famílias que estão lá, ela é fundamental. Por isso que nós dizemos concretamente, a agroecologia é uma junção de 2 conhecimentos, do conhecimento da ciência e o conhecimento popular. Quando se junta, a gente de fato constrói a agroecologia na prática. Com certeza. E juntando todas essas técnicas que vocês constroem e disponibilizam, tudo isso, como disseram, cria um ciclo que deixa muito mais eficiente do que se fosse só, por exemplo, sem a tecnologia, ou seja, só vem agregar, né? E no caso, eu queria perguntar
que, no caso, eu queria saber um pouco mais sobre você, no caso, como foi que você chegou nessa área de agroecologia? Como foi que você decidiu ir para esse ramo, sendo engenheiro agrônomo? Como foi que você acabou indo para focando mais nessa Bom, área? Matheus, quando eu estava fazendo agronomia em Mossoró, em 96 até 99, quando terminar o curso, eu fiz parte de um grupo lá dentro da universidade que chamava Grupo Verde de Agricultura Alternativa. Naquela época, a gente não ainda conhecia essa temática de agroecologia. Era agricultura alternativa. Sim. Depois veio a história da agricultura orgânica. Na sequência, a gente trabalhou, né, como estratégia a agroecologia. Então, foi a partir dali que eu comecei a ganhar força para me ingressar nesse mundo da agroecologia. Uhum. E lógico, a gente seguia muitas críticas, né? Inclusive, os professores da gente chamavam a gente de natureba, né? Um termo até pejorativo, mas era assim que a gente era conhecido, como loucos, como os doidos, né? E um colega meu da Paraíba, de João Pessoa, e ele dizia assim claramente para mim, olha, se você for se formar em agronomia e for depender da agricultura alternativa, você vai matar a sua família de fome. Graças a Deus, minha família nunca morreu de fome. E vivo até hoje construindo a agroecologia no campo e nas cidades, porque a agroecologia ela tem que ser também partida para as cidades. Com certeza. Não só no sistema de produção, mas para receber essa ideia, para fortalecer essa ideia. Porque a partir do momento que você fortalece os sistemas de comercialização de produtos agroecológicos, você fortalece aquilo no campo também. Claro. Porque você potencializa essas famílias a continuarem nessa atividade. Então, aqui em Pau dos Ferros, por exemplo, nós temos a feira agroecológica todas as quarta-feiras no IF, né? Eu queria, no caso, perguntar, um caso algo mais técnico, que eu fiquei mais curioso, você já falou um pouco mais por cima, eu queria saber mais como funciona a questão do filtro, de como funciona a questão da reutilização da água. Da água cinza, né? Muito bem. Então, nós temos uma tecnologia de tratamento de água de esgoto que hoje aqui na região nós temos duas tecnologias. Uma tecnologia que trata as águas de esgoto totais, né, total, que aí vem as águas do vaso sanitário. Essa tecnologia a gente implementa ela na região do Trairi. No Seridó também a gente implementou algumas tecnologias dessa. Mas especificamente a que a gente trabalha aqui é as de água cinza. O que é água cinza? São todas as águas utilizadas pela família, exceto a água do vaso sanitário. São as águas cinzas. Então, nós utilizamos uma tecnologia que ela foi desenvolvida pelo professor Cícero Onofre, né, em memória, né, já faleceu, já não está mais conosco, mas ele deixou esse legado para todos nós, que é a tecnologia do decante digestor. É um tanque com uma capacidade mínima de 1000 litros e que o professor ele descobriu que na altura de 2/3 de baixo para cima, um tanque anaeróbico, em condição de ausência de oxigênio, ocorria uma multiplicação muito intensa nessa altura de 2/3 de bactérias anaeróbicas que faziam a digestão dos materiais orgânicos. Por isso que ele chamou de tanque decante digestor. Então, nesse tanque decante digestor, é um tanque fechado, como eu falei, é o primeiro processo de tratamento. Então, nessa altura de 2/3 ocorre um tratamento anaeróbico natural, feito pelas bactérias anaeróbicas, quando elas digerem os materiais orgânicos e parte dos materiais químicos que vêm nessas águas do banho, da louça, da roupa. Ocorre também uma sedimentação, o material pesado sedimenta, né? E ocorre em cima uma floculação, que é a ação das bactérias também. Então, esse é o tratamento mais técnico que eu poderia dizer para vocês. Sim. Então, é uma tecnologia que ela tem uma ciência muito forte aí. E é exatamente nessa altura de 2/3, a gente coleta a água para ir para o tanque seguinte. Ou seja, na altura de 2/3, onde ocorre a maior intensidade de multiplicação das bactérias e digestão dos materiais, ali ocorre uma água mais limpa. É onde está a água mais limpa dentro do tanque. É na altura de 2/3 de baixo para cima. Então, a gente coleta aquela água naquele ponto, vai para o filtro. O filtro biológico já é uma outra tecnologia incorporada ao saneamento que a gente utilizou. Um filtro desenhado pelo CEAPAC juntamente com o professor Alex Feitosa daqui da universidade, né? Sim. Então, esse filtro ele é biológico e físico ao mesmo tempo. Fantástico. Enquanto muitas tecnologias
filtram a água e tem que remover esse material a cada 6 meses, por exemplo, nós já temos filtro desse instalado com mais de 5 anos, sem nenhuma necessidade de remover os materiais. Ou seja, sem nenhuma preocupação da família em ter que remover os materiais porque entupiu o filtro. É um filtro que dá uma eficiência e uma longevidade muito interessante. Como é que é esse filtro? É um tanque também com capacidade de 1000 litros, filtra a água descendente, de cima para baixo, né? Então, em cima tem uma camada de bagaço de serraria, depois separa por uma tela, que é um sombrite, uma malha, né, de plástico bem resistente, né? Para se for preciso a gente tirar essa camada, a gente tirar com facilidade. Depois dessa malha vem carvão, depois, aliás, vem brita, depois uma tela, depois carvão, depois a tela, tijolo de cerâmica embaixo. E a gente vai coletar água filtrada lá embaixo com um cano, né, de 50. Então coleta água filtrada. Então ela passou por 2 tratamentos. E essa água segue para um tanque com capacidade de 1000 litros para irrigação. Com um sistema de irrigação e com uma boia de caixa d'água, a gente deixa o sistema automático. O tanque encheu, a bomba é disparada automaticamente para irrigar as áreas de produção. O tanque secou, a bomba desliga automaticamente. Então fica um sistema muito eficiente, muito prático para as famílias utilizarem. Uma água que, quando... Aí tem esse sistema de tratamento, todo ele precede de uma caixa de gordura. E se a limpeza da família for bem feita nessa caixa de gordura, que deve ser feita semanalmente ou no máximo a cada 15 dias, você tem água praticamente transparente nesses filtros, nesse sistema de tratamento ao final. Então, em muitos dos sistemas de tratamento, você tem uma água parecida com água de coco. Muito limpa, né? Uma eficiência, mostrando a eficiência que o sistema tem, né? E se ele tem a eficiência, nós vamos ter menos problema com o sistema de irrigação, com entupimento, por exemplo. Mas quando a água sai da bomba, ela sai também, passa por um filtro de disco, um filtro de irrigação, para não deixar passar nada também de sujeira para o sistema de irrigação, que dá uma durabilidade aí de 4, 5 anos, né, desses sistemas de irrigação. Vocês pensam em aplicar, fazer alguma coisa para fazer uma tecnologia para fazer aplicação de, no caso, tem o físico, mas também pensa no químico também? Fazer para tornar a água mais potável? Não, Ou... veja, primeiro nós não temos essa necessidade, porque o nosso foco é a água só para a produção de irrigação? alimento, né? Sim. Porque a gente pressupõe de que essas famílias têm a água para o consumo humano a partir da cisterna, né? Sim. Então, nós não temos essa necessidade. E até mesmo porque, pela Anvisa, é proibido você reutilizar a água tratada para alimentar animais ou para alimentação humana. Salvo em alguns estados que estão começando a fazer um tratamento aí, como por exemplo São Paulo, que está começando, mas vai ter ainda todo um diálogo com a Anvisa para ter essa liberação. Hoje no Brasil, a nossa legislação ela ainda é muito incipiente. O estado do Rio Grande do Norte é um dos estados mais avançados em termos de legislação de reuso de água, de tratamento de água de esgoto e reuso de água, muito por uma pressão também das mineradoras. Por exemplo, a mineração de ouro em Currais Novos, ela hoje está coletando, transpondo, né, está fazendo transposição da água em sistemas de adutora dos municípios de Currais Novos, de Campo Redondo e de aquele município da região do Trairi, né, ali, de Santa Cruz, transpondo toda essa água para fazer a extração do ouro, né? Então, o Estado teve que fazer toda uma legislação, está fazendo porque para reutilizar isso pelas minerações é preciso que o Estado tenha legislação. O Brasil em si é muito frágil, as legislações federais na reutilização de água. Está começando a coisa a caminhar por mais. Essas iniciativas que nós temos hoje aqui no Rio Grande do Norte, existem dezenas de outras organizações no semiárido inteiro que têm outras tecnologias. Inclusive, nós vamos estar recebendo agora o INSA, que é o Instituto Nacional do Semiárido, né, que tem sede em Campina Grande, né, que é o Instituto Brasileiro do Semiárido, e que ele vai estar implementando aqui uma tecnologia que eles chamam de SARA. É uma tecnologia que trata as águas totais com uma eficiência muito grande. Eles têm um sistema lá chamado reator anaeróbico, e nós vamos receber 7 tecnologias unifamiliar
São 7 famílias que foram selecionadas nos municípios do Doutor Severiano, São Miguel e Venha Ver, que vão receber essas tecnologias de tratamento de água de esgoto para produção de forragem, e uma tecnologia para uma escola rural, no município de Venha Ver. É a mesma tecnologia, só que numa dimensão maior, né, de escola, numa proporção maior, para fazer também a reutilização dessa água para a produção de forragem e de frutas ali para a escola, para a unidade familiar, para a unidade escolar. Então, assim, existe hoje diversas organizações que trabalham com reuso de água. Hoje o CEAPAC é referência. Nós já recebemos visita o ano passado nós recebemos uma visita de mais de 60 organizações do semiárido para conhecer a nossa experiência aqui. Foi construído um programa aqui em Pau dos Ferros, nesse encontro que nós tivemos com as organizações do semiárido. Construímos um programa de reuso de água para o semiárido. E esse programa ele foi apresentado no Encunasa, no Encontro Nacional da ASA, e foi apresentado já para o governo federal. É um programa que certamente vai acontecer no semiárido, assim como aconteceu o programa 1 milhão de cisterna. Então, a nossa ideia é que todas as famílias que estão no campo, que necessitam do tratamento da água de esgoto e que têm dificuldade de água para produzir, tenham o reuso de água. Assim como teve o acesso à cisterna para beber e cozinhar. E que não são poucas, né? Porque lembrando uma fala anterior, São são milhares, né? 98% da população das famílias que não têm acesso à água, né? Exatamente. São milhares, né? Sim. Essa ideia é 1 milhão de sistema de saneamento. 1 milhão de quintal produtivo. Né? Que bom. É uma caminhada, né? Sim, sim, com E certeza. assim vamos fazendo as vozes do semiárido ecoar por todo o semiárido, né? Sim. Aí nesse sentido, seu Fabrício, eu fico pensando o seguinte, uma pergunta que eu queria fazer. Diante da implementação dos projetos, né, pelo CEAPAC, junto aos camponeses, né, os agricultores e agricultoras, como era a recepção deles? Assim, ah, foi encontrado de alguma forma, alguma resistência de alguma forma? Não? Se sim, como é que isso foi mediado? Eu digo porque na sua fala anterior também, e que eu concordo, né? A ciência, aí representada pela universidade, ela deve dialogar com os saberes tradicionais e não ter um posicionamento de imposição, né? E aí o CEAPAC, enquanto uma instituição, né, como é que se deu então essa implementação, esse diálogo, nessa relação com os trabalhadores rurais, né? Quer dizer, houve resistência, não houve, né? Como foi a recepção deles? Olha, professor Glauber, tão importante quanto a tecnologia, quanto a prática, é a metodologia. Não adianta a gente chegar e implementar uma tecnologia, porque assim qualquer empresa faria. O nosso diferencial está na metodologia, está no método que a gente adota. E o método que a gente adota, ele faz com que essa resistência ela seja quebrada muito facilmente. Por exemplo, nós estamos executando agora um projeto chamado Ecoando a Agroecologia. É um projeto de parceria com o Banco Nordeste que transcende o território. Ele surge a partir de um trabalho feito pelo Banco Nordeste com os programas de desenvolvimento territorial, com um plano voltado para a agroecologia, aqui no Alto Oeste e no Açul. Então, são 30 famílias que foram selecionadas. E para a gente não ter ou quebrar essa resistência da família, nós não fazemos nenhuma prática dessa sem a família conhecer essa experiência. Então, quando uma família dialoga com outra, que já tem um reuso de água, e sentam, um olha para o outro e diz quais foram as dificuldades, quais foram os resultados que ela tem ali, do reuso, do biodigestor, do secador solar, da cisterna, você quebra totalmente a resistência dela. Essa é a metodologia, é fazer com que, de camponês para camponês, assim como foi a Revolução Cubana, né, para a produção dos seus próprios alimentos, porque não tinha outra estratégia, e foi a melhor estratégia, uma estratégia que revolucionou de fato a alimentação em Cuba, para combate à desnutrição, para combate à pobreza, né, para fazer com que as famílias tivessem autonomia. De camponês a camponês, de agricultor para agricultor. Você constrói isso com elas.
E essa resistência ela é quebrada em segundos, quando você coloca duas famílias para conversar, para dialogar. Uma coisa é a minha linguagem como técnico. A outra coisa é a linguagem de agricultor para agricultor. A compreensão ela é totalmente diferente. Por isso que nós adotamos aqui uma prática de intercâmbio. Agora, dia 27 de novembro, nós vamos trazer todas as famílias que foram selecionadas, que vão estar recebendo o reuso de água, o biodigestor, o secador solar, sistema de produção agroecológica, para conhecer como isso funciona. Conhecer, escutar, ouvir, pegar, tocar, porque nós também somos igual a São Tomé. A gente tem dificuldade de crer sem ver. Sim. A gente, para crer, a gente tem que muitas vezes tocar. Né? Foi assim que São Tomé deixou essa lição para a gente. Isso não é ruim, não. Isso é uma lição. Né? Porque é a nossa forma de rezar. É praticando. É fazendo com que as pessoas tenham as experiências certas e sejam espelho, sejam luz, uma para as outras. A nossa forma de rezar, de orar, do CEAPAC é isso. Você não vai encontrar o CEAPAC como instituição construindo capelas, por exemplo. Não é nossa missão. A nossa missão é fazer com que a agricultura familiar ela tenha resiliência, ela tenha a capacidade de produzir alimento e alimentos livres de agrotóxicos em abundância, dando continuidade à vida que Deus deixou e não destruindo a vida que Deus deixou. Então, a resistência que poderia ter, ela é quebrada a partir da metodologia de trabalho. E depois nós temos todo um trabalho sequenciado com dinâmicas e com metodologias de partilha. Então, vamos fazer um intercâmbio para as famílias conhecer isso, a tecnologia. Aí elas vão reafirmar o compromisso com a ideia de continuar no projeto. E na sequência nós vamos fazer todo um trabalho de compreender a realidade delas e fazer um diagnóstico bem feito de entrada para a gente interagir com elas. E nesse interagir, nós vamos fazendo uma prática e um processo e uma ação processual de formação continuada com elas. A ponto de que daqui a 6 meses, 12 meses, essas famílias elas começam a ser exemplos, ser espelhos, ser luz para outras das suas próprias comunidades. Aí começa o diálogo. Começa a construir e quebrar as resistências que muitos tinham, de que dizem, por exemplo, que não é possível produzir sem o uso dos agrotóxicos, e dizem que não é possível produzir sem o uso dos adubos químicos, que muitos dizem que não é possível produzir, que a gente escutava inclusive da própria ciência, de muitos institutos, que eu não preciso falar aqui, de que iam pesquisar e dizia não, a palma tem que ser plantada sozinha porque ela não suporta sombreamento, e ela precisa de muita luz. Nós provamos ao contrário, a partir das práticas, da experiência. E depois a ciência, de fato, se contentou com as suas próprias pesquisas e confirmou aquilo que a gente estava dizendo. Então, quando você constrói isso dentro do campo e a partir da metodologia processual, dialogada, escutando, mas também construindo esse processo de formação, aí você prepara essas famílias para elas começarem a trocar experiência entre elas. Elas serão multiplicadoras. Serão multiplicadoras. Por isso que nós trabalhamos com a ideia de unidades demonstrativas, porque elas serão espelho, luz, elas serão multiplicadoras. É como o próprio nome já fala, né, do projeto, né? Ecoando, né? Querendo ou não, ecoa. Ecoa também. Leva essa ideia que não se faz sozinho, né? Exatamente. O cara tem toda essa ideia das pessoas do projeto, das famílias que vão repassar essas informações, a ajuda dos patrocinadores, né? Que vocês têm. Então, tudo isso tem essa ideia, né? Que não se faz sozinho e a ideia é espalhar, né? Para as pessoas terem acesso. Interessante também, assim, na sua fala, de uma certa forma, já contemplou uma das perguntas que faríamos, né? Que era sobre se havia curso de formação, né, para os beneficiários e tudo. Pelo visto, sim, né? Mas se quiser comentar mais alguma coisa acerca disso, como é que se dá, geralmente é na própria comunidade, né, ou os agricultores vêm até alguma sede do CEAPAC, enfim. Isso. A nossa forma de pensar a formação ela é processual e continuada. Né? Então,
nós não pensamos em fazer uma formação de 3, 4 dias ou de uma formação dentro de uma sala de aula, porque isso não é a realidade do campo. Isso é para estudante, para quem está na universidade, para quem está num curso técnico. Os agricultores vivem num outro campo, numa outra realidade. Para você, olha, isso é tão complexo, e muitas vezes até complexo de entender, só entende quem está lá vivenciando essas coisas. Para você tirar um camponês do campo, um agricultor lá do campo, para botar ele dentro de uma sala de aula e passar 3 dias fazendo um curso, para quem está na área de produção, isso pode ser um desastre econômico, inclusive para a própria família, né? Porque o dia a dia ele é muito acelerado. Hoje, o dia a dia das famílias é um dia muito corrido. Então, por isso que a nossa forma de pensar a formação com as famílias ela é processual e continuada. A formação da gente está muitas vezes na visita, no diálogo, está numa reunião de 2 horas, está num dia de partilha de 2 horas lá no campo, porque nós temos essa estratégia do dia de partilha. O dia de partilha é um dia de partilhar a experiência, a vivência e o saber de cada uma. É a mesma metodologia de agricultor para agricultor, é a partilha dele com eles mesmos. Então, por exemplo, todo mês a gente faz um dia de partilha no município de São Miguel. Então, os agricultores de São Miguel se reúnem e vão lá para a casa de seu Didi. E lá vão primeiro caminhar dentro da propriedade de seu Didi. É 2 horas de conversa, 1h30, 2 horas. Então, vão caminhar dentro da propriedade. Então, ali tem um diálogo. É um momento de vivência também. É vivência. Então, eles aprendem e ensinam com eles mesmos. A partir das práticas que a gente vai construindo com eles. Um vai passando para o outro. Muitas vezes a gente nem dialogou com o agricultor sobre determinadas coisas. O outro já dialogou, ele já passa para ele. Então, vai multiplicando a partir dessa experiência do dia de partilha. E a gente partilha também o alimento, que é uma coisa muito importante. A gente partilha a semente. Todos os encontros que o CEAPAC faz com as famílias, ocorre troca de semente. Porque sem a semente, a gente não produz o alimento. Ela é a base da nossa alimentação. Não existe agricultura sem semente. E a nossa semente é a semente da tradição, é aquela semente que é passada de geração em geração. A agroecologia tem a sua base fincada nas sementes crioulas. São aquelas sementes que são passadas de pais para filhos, de avós para filhos, de geração em geração. Então é o milho verdadeiro, é o milho asteca, é o feijão coruja, é o feijão costela de vaca, é o feijão pingo de ouro, é a semente do sorgo do cacho virado, é a semente do amendoim vermelho, do amendoim branco, do amendoim preto, do gergelim branco, do gergelim preto. É a semente da fava rajada, da fava coquinho, da fava de sopa, é a semente da fava das tradições dessas famílias. Então, isso é prática e ali, quando você troca uma semente, você troca um conhecimento. Quando você entrega uma semente para Mateus, ele não só entrega uma semente, que é um ser vivo, que vai multiplicar, que você pode produzir os seus alimentos, mas entrega o conhecimento para Mateus. Ele diz assim, olha, essa semente aqui ela é uma semente ligeira. Não, essa semente aqui é uma semente tardona. Essa semente aqui é para o inverno que você vai ver que vai ser curto, então você vai plantar essa daqui. Essa daqui já é para você comer verde, essa daqui já é para comer seco, essa daqui é para você comercializar assim. Então, cada semente tem um saber e tem uma cultura embutida. É uma tradição que é passada de geração em geração. Isso, nas partilhas, é uma das práticas mais importantes que a gente adota. Dentro de cada partilha, dentro de cada intercâmbio. No dia 27 agora, por exemplo, todas as famílias vão trazer sementes. Nem conhecem umas as outras. Então, família lá da região do Açu, de Carnaubais, de Panguaçu, daqui de Pau dos Ferros, de Encanto, de Doutor Severiano, de Coronel, de Venha Ver, de São Miguel, vão se juntar, vão trazer suas sementes para trocar. É o primeiro encontro entre elas do projeto. E já vão começar trocando cultura, trocando conhecimento, trocando experiência, saber, trocando semente, trocando a vida, dando continuidade à vida. Essa é a prática da agroecologia, é metodologia. Então o processo de formação está aí. Mas também pode estar numa oficina, que a gente faz oficinas de 6 horas. 6 horas. Né? Não são oficinas nem de 8 horas, porque a gente sabe que quando chega no finalzinho da tarde, a família já tem que começar, só eu tenho que sair porque tem o gado, tem a galinha, tem não sei o que, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Então, são tempos muito corridos, então processual.
Uma oficina, por exemplo, nós vamos fazer oficina sobre agroecologia. São 6 oficinas de 6 horas, durante 2 anos. É processual. Eu poderia fazer 6 oficinas, 6 vezes 6, 36 horas, né? Daria quantos dias corrido? Seria rapidinho, né? Mas eu iria conseguir prender o suficiente à família para fazer isso. O olhar e a atenção dela com qualidade, como eu vou fazer isso de forma processual, ao longo de um tempo definido dentro de um projeto. Então, quando eu somo essas estratégias, essas metodologias, de dia de partilha, de intercâmbio, de visita, de oficinas, de encontros, de reuniões, você constrói, de fato, a formação no processo de transição agroecológica, de agroecologia dessas famílias e dos parceiros também. Partindo dessa discussão, uma coisa que eu fiquei muito curioso era em relação, esse caso aí são com as pessoas, você falou que vai ter agora dia 27 e tudo, a partilha, todos esses momentos. No caso daí seria as famílias que foram selecionadas, né, pro projeto. Isso. Aí eu queria saber em relação a como seria para outras famílias, outras pessoas que acabem escutando, ficaram curiosos, ficaram com vontade de conhecer mais, como participar, e queria que você pudesse dar esse parecer, assim, como funciona, assim, para as pessoas poderem se candidatar, né, a participar, ganharem eh, esses direitos de usar as tecnologias, como é que funciona tudo isso? Olha, a gente sempre trabalha com a metodologia bem aberta, Uhum. né? Mas também de forma descentralizada em termos de tomada de decisão e democrática. Em todas as nossas atividades, a gente publiciza as informações dos encontros, então é aberto para quem quiser participar. Uhum. Nada disso é fechado, né? Mas para ser beneficiado de um projeto que ele não é reembolsável, que ele não é retornado, que a família recebe, porque nós recebemos a partir de um parceiro, como por exemplo o Banco do Nordeste, né, que está aportando o recurso para a gente fazer as tecnologias, as famílias não vão pagar. Sim. Aí é um recurso que a gente tem que ter um cuidado em selecionar bem as famílias. Nós não vamos selecionar famílias que têm um poder aquisitivo alto. Elas podem fazer isso através de um financiamento até pelo Banco do Nordeste. São famílias carentes que recebem essas tecnologias, são famílias que participam dos processos onde a gente adota para seleção. Por exemplo, esse projeto Ecoando, vou definir para vocês a metodologia de que a gente adotou para selecionar as famílias. Primeiro, nós temos toda uma metodologia para isso e critérios, né? Então, nós fizemos um encontro estadual, que foi lá em Açu, e foram representantes daqui dos municípios. Lá a gente definiu, socializou o projeto, né, apresentou as metas do projeto, os objetivos, as atividades para as lideranças, para a sociedade, né? Publicizamos a ideia, colocamos isso em rádios, nos meios de comunicações para descentralizar a informação e o conhecimento disso. Depois, a gente construiu junto com os municípios que foram selecionados para o projeto, que foram os municípios que aderiram ao plano do Prodefé, de agroecologia, em 2023. A gente fez o projeto para eles, que tinham aderido à ideia da agroecologia. E nós fizemos um encontro em cada município desse, chamando as lideranças, chamando as autoridades, chamando as comunidades para conhecer o projeto. Então, lá no município, a gente novamente apresentou a metodologia do projeto, apresentou as metas, os objetivos, definimos as estratégias e selecionamos de forma pública e pelos presentes quem eram as comunidades mais carentes que deveriam receber o projeto. Selecionamos essas comunidades. Depois nós fizemos uma reunião em cada uma dessas comunidades, chamando a liderança, as famílias, e lá a gente apresentou o projeto, apresentou as metas, os objetivos. As famílias entenderam o que era o projeto e a partir dos critérios, tipo ter DAP, ter NIS, ter vulnerabilidade social, ter necessidade, ter interesse, selecionamos as famílias. Então, tem toda uma metodologia para a gente selecionar quando é um projeto específico, né? Mas para participar, não. Eu quero participar de um intercâmbio, eu quero participar de uma formação que vai acontecer. É só dizer que quer participar e se a formação vai acontecer, a gente vai inserir. Se o intercâmbio vai acontecer, ele vai estar aberto para participar. Qualquer pessoa que quiser conhecer a experiência da gente, só é nos comunicar, conversar, a gente marca, agenda. Recentemente, nós levamos a professora da CEA, a partir da disciplina de pedagogia, né, uma disciplina voltada, inclusive, para a sociologia, né,
40 estudantes para conhecer a experiência lá de São Miguel, de uma família que tem uma experiência fantástica, um sistema de produção agroecológica impressionante, que não tem água, está colocando água em carro-pipa, mas tem um sistema de produção incrível com reuso de água. Tem o biodigestor, passou quase um ano sem comprar o botijão de gás, só utilizando o biogás produzido pelo biodigestor. Vende ovos, vende galinha, cria gado, cria porco e tem a produção de forragem de forma integrada com frutas e hortaliças ali no seu quintal. Então, é assim que a gente adota e estamos sempre abertos para participantes, para interessados, né? Para qualquer família que queira participar, que queira se integrar, né? Assim a gente vai construindo uma rede de pessoas do bem, fazendo com que as vozes do semiárido elas ecoem com mais intensidade, né? Mais amplitude, Mais né? amplitude, Que os ventos que levem. os ventos levem, inclusive para as autoridades, compreenderem a importância do semiárido, a importância desses processos de construção das tecnologias sociais, de produção agroecológica, né? Para fazer com que a gente tenha mais capacidade de resiliência, para que as famílias não precisem enfrentar dificuldade e terem que abandonarem as suas comunidades porque não têm a capacidade de resiliência necessária, por falta de oportunidade. E isso não é justo, certo? Isso não é justo. Nós precisamos ser justos, né, com essas famílias que estão no campo para dar o mínimo, que é a oportunidade delas terem capacidade de resiliência. E as tecnologias sociais, a agroecologia, as metodologias as metodologias participativas que a gente adota exatamente fazem com que elas tenham essa capacidade aumentada, ampliada de resiliência e de permanência de produção dos seus próprios alimentos. Só para complementar isso que eu estou colocando, ontem nós estávamos fazendo um diagnóstico, isso é muito importante. A gente estava fazendo um diagnóstico de uma família que vai ser atendida agora pelo projeto Ecoando Agroecologia, aqui no município de Encanto. E no diagnóstico a gente detectou de que a família ela consegue ali R$ 4.000 de renda bruta por mês. Mas quando a gente tira a despesa, ela fica com menos de R$ 2.000 de renda líquida, né? Ou seja, um pouco mais de um salário mínimo. Mas quando a gente foi olhar o que ela produz e o que ela consome, cara, é incrível, muito maior do que a renda que ela tem quando ela vende. O quanto ela consome? Olha, só com o subsistema da avicultura caipira, da galinha caipira, de ovo, ela consome R$ 300 de ovo por mês. É um consumo familiar, É no um caso. consumo familiar. É uma renda não monetária que precisa ser discutida. Porque isso é renda. Ela deixou de comprar. Consome 10 ovos por dia. Se você coloca um ovo caipira, está R$ 1. Dá 300 ovos, R$ 300. Aqui, na semana, a gente consome uma galinha caipira. Então, 4 galinhas. Uma galinha caipira batida, R$ 70. 7 vezes 4, 28. Aí você bota com 300, já dá mais de R$ 500 só na avicultura, cara. Isso é renda. Então, isso é soberania alimentar. Não é só segurança, não. É soberania. Essa é a estratégia da agroecologia. De fazer com que as famílias tenham esse potencial, essa capacidade de resiliência. E o que ela consome é fundamental. Primeiro, a gente pensa na produção para o consumo, para fazer com que a família ela tenha segurança e soberania alimentar. Depois, o excedente vem para comercializar. Bom, o tempo tá... A Então, conversa tá muito boa, tá mas ótimo, tá... Mas acho que estamos caminhando pro final, não é isso? Sim, sim. Você tem alguma pergunta? O meu era só mais uma pergunta mais relacionada, que eu queria saber o que você já viu de mais impactante com que os projetos que vocês têm que acabou impactando a família, tipo algum caso específico, e também uma visão de futuro, alguma coisa que você tem assim que possa nos passar. Olha, o que eu vi de mais impactante nessa caminhada que a gente tem aqui no Alto Oeste, desde 2016, a capacidade de multiplicação das experiências e de multiplicação das atividades produtivas.
Nós temos o exemplo de uma família que talvez seja uma das que vocês possam trazer aqui, né, que é a família de Lucelma e Romildo, que é a que vem todas as semanas aqui para o IF. E do coco eles fazem 7 produtos. Uhum. Do leite, acredito que uns 6 ou 7 produtos. Veja a multiplicação de que essa Legal. família traz. Veja o tamanho da experiência e da luz que ela traz para outras famílias que a visitam. Uhum. Estou pegando dois produtos que elas produzem e que elas transformam em algo em torno de 10, 12 produtos. Do leite e do coco. Essa família ela tem uma diversidade e isso é muito típico da agroecologia. Para mim, isso é uma das coisas mais impactantes, que é a capacidade de produzir diversidade. Essa família tem ali, na composição da renda dela, na comercialização e no consumo, algo em torno de 20 a 30 produtos. Isso para a gente é uma estratégia fundamental. Isso nos remete a compreender de que a diversidade ela traz sustentabilidade. Ela traz equilíbrio. Porque onde você tem diversidade, você também tem equilíbrio econômico, equilíbrio social, equilíbrio alimentar, nutricional, equilíbrio ambiental do solo, do ambiente, que você tem diversidade de culturas, de plantas, de animais, equilíbrio no reaproveitamento de tudo que ela possa imaginar que poderia ser desperdício. Até o mangará da banana se torna alimento e vermífugo para os animais. Tudo pelo menos mostra muito a questão que realmente o semiárido ele fica com essa ideia de não tem muita coisa, mas tem muita coisa que dá Tem pra. muito, né? Tem muito. Só no caso de uma família já temos aí mais de Você 30, né? imagine você chegar numa família e ela apresentar assim numa mesa uma diversidade de 20 a 30 produtos numa época como essa, de escassez de água, Sim. né? Onde nós estamos enfrentando uma escassez hídrica, né? Uma seca severa, e ela ter ali 20, 30 produtos, com certeza diminuiu, mas deve ter aí uns 20 produtos, tranquilamente, e uma renda acima de 4, 5 mil reais líquido. Isso é autonomia. Isso é autonomia, e isso para mim é uma das coisas mais impactantes que faz com que a gente diga assim, comece a pensar e refletir de que o caminho está correto. Sim. Esse é o caminho, a gente precisa cada dia mais melhorar ele. Mas essa é a estratégia, é a agroecologia, a convivência com o semiárido, é a implementação e a integração das tecnologias. É o que esse projeto vem abordando agora com a ideia de ecoar a agroecologia a partir da integração das tecnologias e da produção agroecológica. Sim. Fazer com que, a partir dele, nós vamos implementar 30 unidades demonstrativas nos 2 territórios e vamos fazer uma ampla discussão com um conjunto de parceiros a nível de Estado para construir um programa a nível de Estado. Isso é impacto. Sim. Bem, Sr. Fabrício, pensando aí que de fato já estamos caminhando para o final, e aí eu peço para o senhor fazer as suas considerações finais, inclusive se teve alguma pergunta que não foi feita, que talvez o senhor queira responder, mas aí eu faço um pedido, incluo um pedido aí, é que dentro dessas considerações finais, se for possível, de o senhor comentar, ainda que seja de forma breve, sobre um bate-papo que estávamos tendo antes da gravação, sobre os vários semiáridos, inclusive a questão do nosso bioma ser fundamental para a crise climática, né? Bem, eu gostaria, se possível, que o senhor comentasse sobre isso. Primeiro, o semiárido, ele é um semiárido, ele é único no mundo. O semiárido brasileiro, né, existe vários tipos de semiárido do mundo, né? Mas o semiárido brasileiro não existe nenhum parecido com ele. Ele é único, ele é totalmente atípico, ele é próprio, ele é o único que é dessa forma como ele existe. E existem vários semiáridos, não é só um semiárido. A gente estava falando de que quando a gente vai subindo a Serra de São Miguel, por exemplo, nós temos um ambiente que ele é ele é como se fosse que eu chamei aquele Cerrado. cerrado, né? Uhum. Ele é uma região de cerrado, né? Dentro do semiárido, porque você tem ali uma característica da região do cerrado muito própria. E tem espécies que só tem ali, como por exemplo o cajuí.
cajuí é uma planta nativa, é o cajueiro nativo, né? E que muitos biólogos e geneticistas levantam a tese de que o cajueiro pode ter se originado dessa região aqui, né? Então, é uma planta que ela consegue ter um vigor impressionante. Quem passar, por exemplo, subindo a Serra de São Miguel agora nessa época, está lá o cajueiro com um vigor de folha, de floração, de produção de caju, diante de um cenário de seca, assim, com um vigor incrível. Então, uma planta que mostra uma capacidade de resiliência muito forte, típica do nosso semiárido, porque o nosso semiárido ele é muito resiliente em termos de bioma, em termos de planta, de animais, né? Nós temos assim uma diversidade de plantas incríveis. E quando a gente olha para os semiáridos existentes, por exemplo, você vai subindo a serra e você tem outro semiárido, um semiárido mais robusto, com uma temperatura amena. Você tem ali a produção de frutas com mais facilidade, você tem a produção de forragem com mais facilidade. Quando você desce a serra onde nós estamos aqui, temperaturas mais elevadas à noite. Então, uma região semiárida diferente, né? Regiões das serras é a região dessas regiões mais baixas de altitudes, abaixo de 200 metros de altitude, né? Em relação ao nível do mar. Quando você vai para o Seridó é outro semiárido, é outra região. O Sertão Central é uma outra região. Você pega a região da Chapada da Pudi, é um semiárido totalmente atípico. Solos diferentes, plantas diferentes, né? Endêmicas a cada região. Você vai para a região da Serra do Lima, inclusive foi descoberta agora pela UERN, né? Agora não, já faz um tempo, né? Uma planta que só existe lá. Me falha a memória o nome dela agora. Uma planta que só existe na Serra do Lima ali. Então, aí você vai para a região do Açu, do Sertão Central, é uma região parecida com o Seridó, mas ela é muito típica daquele local, de mata rala. Nós temos uma dificuldade enorme, estamos passando por um processo de desertificação muito profundo nessas regiões. E o nosso, inclusive o nosso semiárido aqui da região do Alto Oeste, o semiárido do Alto Oeste Potiguar, um semiárido que está sendo drasticamente afetado pela ação antrópica, no desmatamento, nas queimadas. Chega nessa época, as queimadas elas estão aceleradas. O capim antropólogo está chegando e devastando toda a vegetação nativa para a implantação desses capins. A pecuária está avançando nas cabeças de serra. Então é um semiárido ameaçado também. Mas aí, por um outro lado, você vê um semiárido pujante, um semiárido vivo, que tem a capacidade, inclusive, de captação de carbono 50% a mais do que a floresta amazônica. Isso é um dado recente agora. Veja, o semiárido brasileiro capta carbono 50% a mais do que a floresta amazônica. O que é isso? O que isso representa para a gente numa situação de insegurança de clima, de mudança de desastres climáticos que a gente já vivencia? Então, isso é muito importante. A preservação do nosso bioma ela é fundamental para a permanência do homem na Terra, para mitigar os efeitos das mudanças do clima. Quando a gente vai para Natal, nós temos uma região muito típica ali, que é uma floresta de cacto, onde você tem ali, desde a coroa de frade, as cactáceas rasteiras, o xique-xique, o facheiro, o cardeiro, o mandacaru, com uma presença maciça, formando uma floresta de cacto que tem uma captação de carbono impressionante. Fora do comum a qualquer um outro bioma. Então, o semiárido brasileiro ele é um semiárido extremamente importante, vai estar nessa agenda da COP30 com muita força, foi incluído agora pela percepção de que o governo teve e das informações, inclusive da ciência, nessa questão da captação de carbono, né? Então, isso vão ser coisas que nós vamos ter que discutir com muita intensidade e discutir com mais profundidade sobre a convivência com o semiárido, para que a gente possa ter isso preservado, mas também que os nossos povos, que as comunidades tradicionais, que os agricultores e agricultoras possam produzir, né, melhorando esse clima, melhorando esse ambiente, fazendo com que a gente tenha capacidade de produzir os nossos próprios alimentos, aquilo que vai para a mesa do consumidor, que vai para a mesa dos agricultores, mas que a gente possa fazer tudo isso preservando e fazendo com que a vida na Terra continue. Porque Deus nos entregou essa vida para que nós possamos cuidar, cultivar e guardar. E é isso que a gente precisa fazer. Cultivar e guardar. Dar continuidade à vida. Pois gostaríamos, né, Sim. de agradecer por demais a participação, a oportunidade de ouvi-lo,
Acredito que não somente para mim, para o Matheus, mas para todo mundo que está vendo, né, e ouvindo, eh, essa aula hoje ela foi bastante elucidativa e informativa. Então, agradeço por demais, senhor Fabrício, eh, por todas as informações aqui compartilhadas conosco e esperamos que ela seja ouvida por muitas e muitas pessoas, tá bom? Bom, Ok. estamos à disposição, se a PAC, né, fica aberto a receber, né, a universidade, fazer essa interação com a universidade, que eu acho que isso é um papel fundamental da universidade para estar junto conosco no campo, né? Assim como Ok. qualquer organismo da sociedade, né, nós estamos abertos para receber e fazer com que essas coisas aconteçam no campo. Muito obrigado, Eu que né, por essa É, agradeço. participação. nós agradecemos a sua presença. Muito bom.